No dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo para a festa ouviu falar que Jesus estava chegando a Jerusalém. Pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro gritando: Hosana! Bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o Rei de Israel. Muito boa noite, seja bem-vindo você que está nos acompanhando mais uma vez em nossa transmissão, na transmissão deste culto. As palavras que eu acabei de ler estão no Evangelho de João, capítulo 12, versos 12 e 13, e lembram da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, poucos dias antes dele ser entregue para os romanos, pelos judeus, para ser morto na cruz do Calvário. A multidão aqui, cumprindo a profecia, aclama Jesus como Rei de Israel. Infelizmente, essa multidão, poucos dias depois, também em coro grita: crucifica-o. Mas neste momento aqui cumpre a profecia. Nós estamos hoje aqui também para aclamar Jesus como Rei. E esse culto é para Ele. Que nós sejamos fiéis e possamos aclamá-lo sempre como Rei. Que nós possamos, como igreja, levantar nossas vozes e dizer aos quatro ventos: bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel, Jesus Cristo, o Messias, o ungido, o Filho de Deus. Que esse culto sirva, assim, para adorar e glorificar somente o nome de Jesus, pois por meio dele, para ele, por ele são todas as coisas. A ele seja a glória eternamente. Amém. Vamos orar para iniciar esse culto. Senhor, nós estamos aqui juntos, mais uma vez, pela internet, para glorificar o Teu nome. O Senhor Jesus Cristo é o Rei de todos, é o Rei do mundo, é o Rei do universo. E nós queremos Te aclamar, Jesus, como Rei não só em nossas vidas, como Rei também em todo o universo, em tudo que existe, em tudo que há. Senhor, que esse momento de adoração tenha como centro realmente o Senhor e que possamos, como igreja, ó Pai, nesse momento, juntos nos unirmos aqui em adoração ao Teu nome que está acima de todo nome. Ó Deus, que o Teu nome seja honrado, que o nome de Cristo seja glorificado e que a presença do Espírito Santo esteja agindo em nossos corações durante esse culto também para a edificação do Teu povo. É nesse nome precioso, honrado, magnificado que nós oramos, o nome de Jesus. Amém e amém. Agora eu vou passar para o momento missionário já de início. O presbítero Ricardo Moliterno não pôde gravar hoje conosco, mas ele me deixou aqui o recado do missionário Gustavo, que está no Kosovo. Kosovo é ali um território dentro da Sérvia ali que tem uma instabilidade política muito grande, a região dos Balcãs. E ele passa alguns recados aqui, para nós estarmos orando pelo Gustavo, porque eles estão sem o visto de permanência que possibilita eles estarem no Kosovo. Então vamos orar para que o Senhor abra as portas para que eles consigam permanecer lá naquela região. Ele também pede oração pelo Kosovo, porque a Turquia está investindo ali na construção de 400 mesquitas no período de 12 anos e uma mesquita em estilo otomano para tornar o Kosovo como entrada para a Europa do islamismo. Então vamos estar orando para que Deus esteja também intervindo aí nessa questão religiosa do Kosovo. Ele também pede oração pela Grécia, porque está havendo ali uma movimentação de navios turcos no mar Egeu e com várias manobras e a Grécia está sendo ameaçada pela Turquia também. Então perceba que é uma instabilidade política, uma instabilidade religiosa que também se mistura com a política. É uma região muito complicada do mundo, de muitos conflitos, vários conflitos de independência de países ali nos últimos anos. E é uma região que está carente para ouvir da graça do Senhor Jesus.
Que Deus abençoe então o missionário Gustavo, que ele possa então ter as suas portas ali abertas para permanecer naquela região e proclamar o nome do nosso Senhor Jesus. Nós precisamos orar muito por ele, pela sua família, para que possam estar ali fazendo a obra do Senhor nessa região que necessita tanto, que é tão carente. Vamos estar orando então juntos agora pelo Gustavo, pelo Kosovo e por toda essa instabilidade que aquela região está enfrentando. Oremos. Senhor, agora nós nos juntamos em oração com o missionário Gustavo e clamando ao Senhor para que as portas sejam abertas para ele lá no Kosovo. Esse território tão turbulento, ó Pai, de várias guerras, de um clima de tensão política, de tensão militar, de tensão econômica, religiosa, onde ele se dispôs a ir lá falar da Tua graça. Que o Senhor abra as portas para a permanência dele lá, ó Pai, com esse visto, em nome de Jesus. Também, Senhor, nós clamamos por esse país, por esse território, ó Pai, que está ali sofrendo tantas instabilidades políticas e religiosas. Que o Senhor esteja colocando Sua mão ali. Ó Deus, te pedimos, ó Pai, para que o Teu nome seja conhecido naquele lugar e que, Senhor, outros enganos, ó Pai, não possam prevalecerem, ó Pai, naquele lugar, ó Pai, em nome de Jesus, mas que o Teu Evangelho prevaleça, ó Pai, que não somente o Gustavo, mas todos os outros, ó Pai, homens de Deus e mulheres de Deus que estão lá, possam, Senhor, ser profícuos, ó Pai, na sua missão e levar o nome de Cristo àquelas pessoas que tanto precisam, Senhor. Ó Deus, te pedimos também por essa questão política da Grécia e Turquia, que o Senhor também coloque a sua mão. E, Senhor, já aproveitando esse momento, também clamamos pelo Líbano, ó Pai, onde vários missionários, várias pessoas estão ali também presentes para anunciar o Teu Evangelho, que sofreu tanto, ó Pai, nessa última semana. Deus, tem misericórdia dessa nação. Cuida, Senhor, das famílias, cuida dos feridos, ó Pai. Sabemos que a situação ali está muito crítica. E te pedimos para que essa nação possa se reerguer, ó Pai, também. Dá condições, Senhor, para que aquele povo tão sofrido possa reconstruir a cidade que foi devastada pela explosão. Ó Deus, cuida daquele povo, cuida do Gustavo, cuida do Kosovo. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos passar agora por um momento de louvor e adoração com 3 canções. Adoremos ao Senhor juntos. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O
dizer-te preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor, excelso, supremo, digno de louvor, excelso, supremo, digno de louvor. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Pois seu nome é santo. Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração, pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Pois seu nome é santo. Agora é hora de meditarmos na palavra.
Nós estamos nessa série de sermões em Josué e hoje nós adentramos no capítulo 15. Para nossa meditação, eu convido você a abrir a sua Bíblia aí no capítulo 15, dos versos 13 a 19. Josué, capítulo 15, de 13 a 19. Se possível, acompanhe aí com a sua Bíblia a leitura desse trecho. A Calebe, filho de Jefoné, porém, deu Josué uma parte no meio dos filhos de Judá, segundo lhe ordenara o Senhor, a saber, Quiriate-Arba, isto é, Hebrom. Este Arba era o pai de Anak. Dali expulsou Calebe os 3 filhos de Anak, Sesai, Aimã e Talmai, gerados de Anak. Subiu aos habitantes de Debir, cujo nome dantes era Quiriate-Sefer. E disse Calebe: a quem derrotar Quiriate-Sefer e a tomar, darei a minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe. Este lhe deu a filha Axa por mulher. Esta, quando se foi a Otiniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. E ela apeou do jumento. Então Calebe lhe perguntou: que desejas? Respondeu ela: dá-me um presente, deste-me terra seca, dá-me também fontes de água. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Aqui nós estamos adentrando na distribuição das terras a oeste do Jordão. As terras a leste do Jordão já haviam sido distribuídas para as tribos de Ruben, de Gade e meia tribo de Manassés, como a gente já acompanhou no capítulo 13. E agora, nas terras a oeste, melhor dizendo, do Jordão, começa a distribuição por essa tribo, a tribo de Judá, que também, por sinal, é a tribo mais numerosa ali entre os israelitas. E esse capítulo 15 mostra a distribuição da terra para Judá. Acontece que esse trecho que nós lemos é um parênteses no meio da história, com uma pequena historinha, novamente sobre Calebe. Você ouviu no domingo passado, com o reverendo Silas, a história de Calebe indo até Josué e pedindo a Josué a parte que Deus lhe havia prometido como herança por permanecer fiel, firme, naquela ocasião da espionagem de Canaã. Pois bem, Calebe, então, nesse momento, recebe a liberação de Josué para adentrar naquele território. E já com 85 anos, já de muita idade, ele tem forças, ele até falou isso no capítulo 14, como nós vimos domingo passado, com força, com vigor, com ânimo, com coragem, para ir lá atrás dos gigantes, dos filhos de Anak e expulsá-los daquele território. Nós vimos agora, então, nessa leitura, que ele expulsa 3 Anakins, ou isso a gente pode, não são somente 3 homens, mas 3 famílias, 3 clãs de Anakins. Ele consegue ali expulsá-los daquela região para se apossar dela. E é interessante que hoje é Dia dos Pais e nós temos aqui nesse trecho uma pequena história de um pai e de uma filha, onde Calebe adentra naquele território, expulsa os Anakins, só que tem uma cidade que é mais difícil, Debir. Debir é mais difícil de conquistar, então Calebe diz: quem conseguir conquistar essa cidade, esse território, eu vou dar a mão da minha filha Axa. Pois bem, Otiniel conquista aquela terra e então Calebe dá a mão de sua filha em casamento. Os dois vão para se apossar, mas a terra é muito seca, porque eles estão ali no deserto do Negueb, ao sul do território de Israel. Ali é um território semiárido, desértico, é o Negueb. Então, a Axa fala para o seu pai: pai, olha, o Senhor nos deu terras, muito obrigado, mas nós precisamos de algo mais. Nós não vamos conseguir sobreviver aqui sem fontes de água. O Senhor pode nos dar fontes de água? Pois bem, aí Calebe também dá fonte de água à sua filha. Hoje, Dia dos Pais, muito provavelmente você, pai, recebeu homenagens, recebeu abraços, recebeu muito provavelmente presentes também. Mas a maior glória de um pai não é receber. A maior glória de um pai é dar.
E eu quero te convidar nessa perspectiva a olhar para a história de Caleb e tirar desse texto duas lições muito importantes. A primeira lição é a seguinte: a atitude de Caleb nos ensina a sermos bons pais. Apesar da fidelidade, da luta e da perseverança, Caleb mostra nesse texto que ele tinha consciência da graça de Jesus, da graça de Deus acima de tudo, porque ele não requer para si tudo aquilo que foi lhe dado, mas ele reparte. Caleb muito bem podia entrar naquele território e dizer: não, fui eu que permaneci fiel, fui eu que perseverei, eu esperei 45 anos para ter essa terra, eu que lutei contra os Enaquins, eu não vou repartir. Mas ele reparte, ele dá graciosamente, porque ele reconhece que não foi apenas pela sua fidelidade, pela sua perseverança ou pela luta, foi pela graça que aquele território chegou também à sua posse. E um detalhe muito interessante: se você perceber, todas as vezes que Caleb é citado, ele é citado como Caleb, filho de Jefoné. E em várias referências isso acontece. E numa delas, especialmente lá em Números 32:12, é escrito assim: Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu. O que isso quer dizer? Que o pai de Caleb não era um israelita. O pai de Caleb era desse clã dos quenezeus. E muito provavelmente ainda no Egito se junta, ele muito provavelmente era escravo também lá, junto com o povo hebreu. E no Egito se junta ali ao povo hebreu, conhece uma mulher da tribo de Judá, se casa com ela e ali essa mulher dá à luz a Caleb, seu filho. E Caleb, assim, por ser de mãe hebreia, ele é considerado também como hebreu. Perceba que Caleb tem uma história de graça na sua família. Seu pai não era do povo, mas graciosamente foi aceito no povo. Seu pai não era para ter essa herança, mas a sua família é agraciada com essa herança. Perceba que Caleb reconhece isso e não requer para si os méritos, não requer para si a posse, mas sabe que a graça é maior e ele também age com graça. Ele recebeu graça e ele oferece graça à sua filha. Eu quero meditar com você nesse sentido, na seguinte questão: quantas vezes nós recebemos misericórdia e entregamos intolerância? Quantas vezes nós recebemos perdão e entregamos castigo? Quantas vezes nós recebemos atenção e entregamos indiferença? Ou recebemos amor e entregamos ódio? Ou ainda recebemos abnegação e entregamos egoísmo? Nós precisamos entregar aos nossos filhos, eu falo aqui para os pais, mas não somente para os pais, também para as mães, ou para você que tem relacionamento com qualquer pessoa. Nós entregamos para essas pessoas, ou deveríamos entregar aquilo que nós recebemos. O que você tem recebido das mãos de Deus, você tem entregue aos seus filhos? Caleb recebeu graça, ele também entregou graça. Mas também Caleb nos ensina aqui a sermos bons pais, porque ele investe na vida da sua filha. E bons pais investem na vida dos seus filhos. Caleb providenciou aqui fontes em abundância para sua filha. A sua filha pede água, mas ele dá, e o texto é muito enfático nisso, ele dá tanto as fontes superiores como as inferiores. Ele provê em abundância porque ele sabe que aquela é uma região desértica que precisa de água. Então ele providencia isso para a vida da sua filha. Bons pais investem na vida dos seus filhos. E aqui eu quero chamar a tua atenção porque muito provavelmente nós como pais temos essa ideia, esse interesse em abençoar nossos filhos, em providenciar um bom estudo, em providenciar uma boa situação financeira para eles, em providenciar formação intelectual. Mas eu quero te fazer o seguinte questionamento: será que nós, eu e você, temos providenciado aos nossos filhos, temos investido espiritualmente na vida dos nossos filhos? Será que nós temos providenciado fontes da água viva para os nossos filhos?
Bons pais providenciam fontes em abundância para a vida dos seus filhos. Que nesse Dia dos Pais, eu pai, você pai, nós pais, possamos pensar nisso e mais uma vez sermos desafiados nessa tarefa de providenciar fontes para o sustento dos nossos filhos, não somente financeiras e intelectuais, mas sobretudo fontes espirituais, para que eles bebam e sejam bênção no reino de Deus, sejam abençoados. Mas uma segunda lição desse texto que eu queria compartilhar com você é que essa atitude de Caleb também aponta para o Deus Pai. Quero relembrar aqui algo que já falei em outro sermão que preguei nessa série, que toda essa história da conquista de Canaã por Josué e da herança que foi entregue para os seus filhos é uma tipificação daquilo que Cristo também fez ao conquistar a salvação e entregar para nós como herança. E isso no texto na vez que eu preguei e falei sobre isso, eu citei o texto de Hebreus 4, de 1 a 11, onde o autor da carta faz justamente essa comparação de Josué conquistando o descanso para os filhos de Israel, assim também como como Cristo conquista o descanso celestial para nós, que é a vida eterna. Portanto, quando nós vemos aqui o que Caleb faz para sua filha, nós também vemos essa comparação, essa tipificação da herança que é entregue, que é conquistada, mas é entregue. Os verbos dar, doar e entregar são muito presentes no Evangelho. Perceba que não existe o verbo emprestar. Deus não nos empresta, Deus nos dá. Deus não nos empresta, Deus doa, Deus entrega. Eu quero chamar a sua atenção aqui a um texto do Novo Testamento, de 2 Pedro 1, 3 e 4, capítulo 1, versos 3 e 4. Preste atenção no que o apóstolo Pedro nos fala. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que, por elas, vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Veja por 2 vezes nesse texto o verbo doar. Deus nos doou tudo o que precisamos para o caminho da vida. Ele nos entregou tudo o que precisamos para aquilo que nos conduz à vida e à piedade. E Ele também nos doou as suas grandes e preciosas promessas. Para quê? Para que nós nos tornássemos coparticipantes da natureza divina. Um Pai que doa, um Pai que nos dá, um Pai que nos entrega tudo o que precisamos para sermos coparticipantes da sua natureza também. Eu aqui vou apelar para um outro texto, porque não apenas o verbo doar, mas o verbo dar também é muito presente. Aqui o texto áureo da Bíblia, o mais conhecido, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele doou, Ele deu o seu Filho, e Ele deu em abundância, Ele deu o melhor para mim e para você, o melhor que poderia existir nesse universo, o seu Filho unigênito. Deus é o Deus que dá. A atitude de Caleb aponta para o Deus que também dá, o Deus que entrega, o Deus que doa tudo o que precisamos, doa o melhor, o seu Filho, para ser entregue por nós, para nos dar a salvação, nos dar a herança eterna que Ele separou para nós antes da fundação do mundo. Mas também esse texto de Caleb, para mim, é o exemplo real, da história real do que Jesus falou em Lucas 11, de 11 a 13. Presta atenção no que Jesus fala. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará, em lugar do peixe, uma cobra?
Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem? É o exemplo. O exemplo de Caleb é o exemplo que Jesus usa, porque Caleb é o pai natural que, quando a filha pede água, dá água e dá água em abundância. Ora, se nós que somos pais, nós que somos imperfeitos, nós que somos maus, sabemos sim presentear, dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial nos dará o Espírito Santo, se pedirmos. E o que quer nos dar o Espírito Santo, que se nós pedirmos? É relacionado à salvação, porque o Espírito Santo é o selo. Nós somos selados com o Espírito. Ele é o selo, é o penhor da nossa herança. É o Espírito Santo. Ou seja, quando Deus encontra um coração sedento, quebrantado, Ele prontamente dá, entrega, porque Ele é um Pai gracioso. Quero te convidar a olhar para Caleb e perceber nessa atitude de Caleb, apontando para o Pai Celeste, que também tem bênçãos espirituais abundantes e disponíveis na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero já finalizar, concluir essa mensagem, fazendo duas perguntas para você. A primeira delas é: você pai, hoje é dia dos pais, é para você pai. Você pai tem entregado aos seus filhos o que você recebeu? O que você tem entregue aos seus filhos condiz com o que você recebeu de Deus? Ou você recebeu misericórdia do Senhor e tem entregado intolerância? Você recebeu a atenção do Senhor e tem entregado indiferença? Como é que tem sido a sua atitude como pai? Olhe para Caleb, um homem que recebeu graça e também doou graça à sua filha. Segunda pergunta, segundo questionamento para você pensar e refletir. Você tem recebido do Pai Celestial as bênçãos espirituais que Ele disponibiliza para você? Uma outra pergunta dentro dessa. Ele já é o teu Pai Celestial? Você já é filho dele? Você tem recebido essas bênçãos? Você recebeu essa doação, já essa entrega em seu coração? Você que é filho, tem vivido como filho? Tem recebido as bênçãos que o Pai tem disponibilizado para você? Nesse texto de 2 Pedro que lemos, todas as coisas nos foram doadas, as suas grandes e muito preciosas promessas nos foram disponibilizadas. Temos aproveitado delas, temos desfrutado dessas bênçãos celestiais. São perguntas para nós pensarmos, porque o nosso Pai Celeste é um Pai gracioso, que está pronto a doá-las a nós. Se caso você ainda não é filho, não se sente como filho, hoje é a oportunidade de se arrepender e assim tê-lo também, ser adotado como filho por esse Pai gracioso e generoso. Que Deus te abençoe grandemente e que a graça do Senhor Jesus seja contigo. Vamos orar para nós encerrarmos? Pai, que a palavra de hoje, ó Pai, sirva para a glória do Teu nome em primeiro lugar. E também, Senhor, que possamos nessa meditação, como pais, revermos, ó Pai, os conceitos. Como pais, possamos olhar para Caleb como exemplo e sermos bons pais aos nossos filhos. Mas que também, Senhor, possamos olhar para Ti, o nosso Pai Celeste, o Pai doador, o Pai gracioso, o Pai que dá, o Pai que entrega. E também recorrer, ó Pai, às bênçãos, desfrutar das bênçãos espirituais que nos são destinadas em Cristo Jesus. Ó Pai, abençoa a Tua igreja. Senhor, nesse dia dos pais, abençoa cada pai, ó Pai, da nossa igreja. Cuida de cada pai, ó Pai, em nome de Jesus. E que Tua graça seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, recebam a bênção do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o Pai, o Supremo Pai, e que a comunhão, a consolação, a força do Espírito Santo seja com você, com sua família, hoje e para todos sempre. Amém e amém.